Olá pessoal do primeiro ano, vamos dar início então, né, ao nosso capítulo 17º, no caso nosso capítulo 17 aí, e nós falamos sobre a primeira revolução industrial, falamos sobre a segunda revolução industrial, e para finalizarmos aí sobre esse processo das revoluções industriais, vamos partir para a nossa sétima revolução industrial, na qual a revolução que nós estamos inseridos atualmente, tá? As novas técnicas no mundo pós-guerra, ou seja, o que surge aí no mundo após a Segunda Guerra Mundial, certo? A incorporação de técnicas cada vez mais modernas, principalmente nas indústrias, e uma mudança na ordem geopolítica estão entre os legados da Segunda Guerra Mundial, né? No caso, pós-guerra, Segunda Guerra Mundial. A incorporação de técnicas, né? E principalmente a modernidade das indústrias no qual nós temos hoje. Esses foram os dois principais, as duas principais consequências que vieram aí com o mundo pós-guerra. Vai nesse contexto aí surgir a chamada Guerra Fria, né, que foi aquela disputa ideológica entre o capitalismo dos Estados Unidos e o socialismo então da União Soviética, tá? Em agosto aí, de 1945, o mundo tomou conhecimento do potencial da energia nuclear, uma das energias aí que tiveram grande proporção e grande destaque na segunda revolução industrial, né? Devastando principalmente aí duas cidades japonesas, Hiroshima e Nagasaki, e marcando o fim da chamada Segunda Guerra Mundial, né? Posteriormente vai marcar o período denominado Guerra Fria. Nós temos aí o poder destrutivo da grande bomba nuclear, né, que sobrevoou e atingiu essas duas grandes cidades, essa grande fumaça, grande cortina de fumaça em forma de cogumelo, transformando toda essa região altamente tóxica. Por décadas, os países que desenvolviam equipamentos nucleares para fins bélicos defenderam a ideia de que, para se armarem, estaria garantindo, por meio de um equilíbrio de forças, a paz mundial. Ou seja, quanto mais um país estava armado, né, até os dentes, mais ele intimava o país, a outro país no caso, a não vir de encontro a ele, provocando uma certa paz mundial, né? Essa paz ficou chamada, né, de paz armada. Esse período então ficou chamado de paz armada, que foi o período aí que as duas grandes potências, a capitalista e a socialista, estavam se defendendo, né, e um grande poderio bélico estava se desenvolvendo, principalmente o poderio bélico nuclear lá da União Soviética. Aqui é uma charge do livro de vocês que mostra basicamente isso, né? O ponto de quase chegar à Terceira Guerra Mundial, as duas potências, então, totalmente armadas, eles armados estavam intimando um ao outro, né? E isso provocava uma certa paz, né? Porém, uma certa tensão, porque caso houvesse algum tipo de provocação maior, culminaria numa Terceira Guerra Mundial. A energia nuclear não era apenas usada para armamentos, ela também tornou-se uma grande fonte de energia elétrica, principalmente para os países que não têm um grande desenvolvimento de combustíveis fósseis, ou até um grande desenvolvimento de usinas hidrelétricas, Japão e França principalmente. Porém, alguns acidentes ocorreram com a implantação aí dessas energias ao redor do mundo, como a primeira, né, na Three Mile Island, nos Estados Unidos, em 1979, Chernobyl, na Ucrânia, antiga União Soviética, em 1986, e a mais recente foi em Fukushima, em 2011, né, lá no Japão, contribuindo para que houvesse arriscadas discussões sobre o uso aí dessa fonte de energia, né? Houve então melhoramento na forma de desenvolver a energia que era voltada para a energia nuclear, né? A fonte nuclear. A preocupação com o uso dos recursos naturais não renováveis, como é o caso da poluição atmosférica, e recentemente, com o aquecimento global, tem motivado a expansão da instalação de usinas geradoras de energias renováveis ou energias alternativas.
elas vão surgir de acordo com a terceira revolução industrial, esse novo tipo de energia, que é energias alternativas, energia movida à força da luz solar, à força eólica, né? E outras forças aí, como a geotérmica. A corrida espacial, né, a partir de 1945, tinha como principal objetivo as missões à Lua e os planetas do sistema solar. Lembrando que a nossa terceira revolução industrial, ela vai surgir num período que entra a Guerra Fria, que é de 1945 até o período atual do ano 2020, tá? Então, essa é chamada terceira revolução industrial. Vem aí a corrida espacial, né? Que o principal objetivo dessa corrida espacial é as missões à Lua, levar a população tripulada até a Lua, né? Além de conhecer os sistemas, além de conhecer e mandar também pessoas, satélites e outro tipo de robôs nos planetas que fazem parte do sistema solar. Lembrando que essa corrida espacial ela se intensifica entre as décadas de 1960 até as décadas de 1980. Além disso, os satélites postos na órbita terrestre, a partir de 1950, impulsionaram as telecomunicações, né? Os satélites que giram em torno da Terra vão automaticamente, simultaneamente, mandar mensagens rápidas, mandar mensagens aí bastante nítidas e também informações muito rápidas, que vai fazer com que surja um melhoramento das telecomunicações, né? Vem aí o surgimento das redes de mensagens instantâneas, vem aí a internet, vem aí telefones, entre outros. A elaboração de mapas vai ser bem mais precisos, o monitoramento climático também vai melhorar, né? Uma certa região vai saber quando é que vai chegar um furacão, quando é que vai chegar uma nevasca ou outra coisa semelhante, né? Além da capacidade de localização e de orientação, né? Que melhora aí a questão do GPS, tá? Entre outros aí. Então, nós temos aqui a imagem do livro de vocês que nos mostra um dos maiores satélites feito, então, pelos seres humanos, né? Que foi lançado à órbita lá naquela região, tá? O sucesso dos projetos espaciais deu-se pela integração de novas técnicas que vinham sendo desenvolvidas desde a metade do século XX, com destaque para a informática. Naquele tempo, os computadores eram exclusivos dos laboratórios, né, e de pouquíssimas instituições. Tinham um grande porte e uma baixa capacidade de memória. Ainda assim, poderiam ter planejamento e poderiam acompanhar planejamento e acompanhamento de naves tripuladas, né? Então, nós temos aqui a evolução dos computadores, né? Quem assistiu aquele filme de Alan Truman, tem na Netflix, esqueci o nome do filme agora, tá? Mas ele mostra a evolução dos computadores. Os computadores, eles foram essenciais para criptografar as mensagens entre os soviéticos e os americanos, né? E por fim a Guerra Fria. Computadores eles eram no tamanho de uma sala de aula, né? Tinham aí baixíssima memória, um grande porte, e com o passar do tempo os computadores começaram a diminuir. Por quê? Porque a memória começou a ser mais compactada, a memória passou a ser feita a partir de chips de computadores. E com o passar do tempo, os computadores começam a diminuir o seu tamanho de acordo com a diminuição da sua carga de memória. Atualmente, né, os computadores são os telefones portáteis que levam todas as informações contidas no globo em um só aparelho. O mundo em rede e a nova divisão internacional do trabalho. O que é a divisão internacional do trabalho, né? É o papel que cada país faz para levar algum tipo de produto para outros países. Por exemplo, os países ricos e desenvolvidos, eles produzem grandes quantidades de tecnologia com alto valor agregado. Eles vão lucrar bem mais. Já os países pobres, né, os países emergentes, eles ainda estão no processo de desenvolver principalmente matérias-primas, como é o caso do Brasil, que tem o quê? Baixo valor agregado e não lucra muito com isso. Essa é a divisão internacional do trabalho. A primeira e a segunda revolução industrial foram marcadas pela grande circulação de mercadorias, né, e um grande aumento aí do lucro para esses países mais desenvolvidos que tinham
certa forma, maior quantidade de indústrias que os produtos eram bem mais caros. Já a terceira revolução industrial, chamada por Milton Santos de Revolução Técnico-Científica Informacional, tem sido caracterizada pelo investimento em pesquisas e desenvolvimento tecnológico e por meio de um fluxo ainda mais intenso de capitais, serviços, pessoas e produtos, principalmente por meio da internet, no qual nós entramos na pandemia aí, nós não tínhamos mais o comércio aberto, né? O que a gente vai começar a fazer? Fazer compras por meio da internet, né? Os capitais, o dinheiro investido, que é o dinheiro online, vai ser desenvolvido pela internet, as compras vai ser pela internet, tudo vai ser desenvolvido pela internet. Então, a internet ela foi a peça fundamental e a que estava faltando para dar a finalidade para o meio técnico, científico e informacional, que é a terceira revolução industrial, ou seja, ela era a cereja do bolo que faltava para a terceira revolução industrial. A revolução informacional, que envolve o desenvolvimento de softwares e aparelhos celulares, a implantação de cabos de fibra óptica e o lançamento de satélites no espaço, se alastrou pelas áreas científicas, pelo entretenimento e pela doméstica, pelo planejamento urbano e pelas atividades rurais. Ou seja, a tecnologia que nós utilizamos atualmente, ela é primordial, necessária e talvez o homem não viva mais sem essa tecnologia para servi-lo. Então nós temos aí, né, os países que mais utilizam tecnologia e os países que menos usam tecnologia, de acordo com a internet. O capitalismo financeiro, né, que é o capitalismo aí que entra com a terceira revolução industrial, é intensamente conectado, né, porque tudo que a gente faz, a maioria das coisas que nós fazemos agora, são online, né, transações bancárias, depósito, pagamentos, compras, comunicação, entretenimento, tudo isso é feito a partir de áreas online. Essas áreas online aí, no caso o capitalismo financeiro, ele vai deslocar grande parte da produção e exportação de produtos manufaturados para os países subdesenvolvidos, né? Ou seja, os países subdesenvolvidos, como é o caso do Brasil, vão ter as indústrias agora de produtos manufaturados. Vocês vão ter as indústrias aí que vão ter uma grande capacidade de ter grandes quantidades de indústrias de base, indústrias de bem intermediário, que são indústrias pesadas, indústrias que utilizam uma grande quantidade de matéria-prima, indústrias que utilizam aí uma grande quantidade de mão de obra, são indústrias altamente poluidoras. Elas se encontram agora nos países menos desenvolvidos, né? Com isso aí também vem a difusão dos filiais, ou seja, os países ricos possuem as suas sedes de indústrias estrangeiras, como é o caso da Volkswagen, da Apple e outro tipo de indústrias, e colocam as filiais nos países menos desenvolvidos. Para quê? Para lucrar mais, né, com a utilização de mão de obra, a oferta de matéria-prima, para diminuir o custo da produção, já que os produtos aí vão ser fabricados pela mão de obra barata, mas o custo do produto vai ser bem mais alto do que o esperado. Então eles têm o quê? Eles diminuem o custo da produção e aumentam os seus lucros, assim como aumenta a demanda. Exemplo disso são as empresas maquiladoras, né, que são as empresas que têm grandes quantidades entre a fronteira dos Estados Unidos com o México. Aquelas indústrias elas são especializadas em montagem de equipamentos, ou seja, a Apple se instala naquela região, né, leva os produtos para serem montados naquela região, paga uma baixa mão de obra e os produtos, assim que forem construídos, assim que os produtos foram montados, leva novamente para os Estados Unidos e a partir dos Estados Unidos eles vendem com um preço bem maior. Geralmente as partes componentes procedem de diferentes regiões do mundo para garantir maior agilidade no processo industrial, no transporte e na destinação de produtos, né? As indústrias aí maquiladoras que é principalmente de eletrodomésticos e eletrônicos. Surge então o chamado sistema toyotista, né? Sistema desenvolvido nas fábricas japonesas dos automóveis aí da Toyota, com o objetivo de acelerar o deslocamento das mercadorias
produzidas até o seu destino final, junto ao consumidor. Ou seja, o principal objetivo aí é acelerar o deslocamento, acelerar a produção até chegar para o seu destino final, que é o consumidor. Diverge do Fordismo, né? Porque no Fordismo aí você vai ter as pessoas voltadas para fazer só a sua função e o grande desenvolvimento de estoques para guardar a produção que foi feita, né? Vai ser diferente. Esse modelo toyotista, ele coloca o operário aí em várias funções no decorrer de toda a produção. O operário tem que saber aí todo o sistema de produção, tá? Com intensa robotização na linha de montagem, acelerando a produção e o uso de containers para reduzir os desperdícios, caracterizando o modelo Just Time. Ou seja, o modelo Just Time é aquele modelo vindo, principalmente do toyotismo, que é redução dos espaços, né? Eliminação de estoque, rápida produção e a produção ser destinada apenas para um público exclusivo, tá? Então, nós temos esse esqueminha aqui, ó, fornecedores, né? Essa é a produção. A produção aqui, ó, feita, né, toda bonitinha, agilidade, né, conhecendo todo o processo de produção, os produtos aí sendo destinados apenas a um certo tipo de consumidor e etc. A partir do século XX, as indústrias pesadas, altamente poluidoras, começaram a migrar para os países em desenvolvimento. O deslocamento das indústrias é explicado pelo interesse em explorar novos mercados, além de maior proximidade com as fontes de matéria-prima, em países com fracas leis ambientais, maior possibilidade de mão de obra, e mão de obra barata, né, e aproveitamento de incentivos fiscais. Ou seja, as indústrias estão migrando porque estão recebendo incentivos fiscais, doação de terreno, não pagamento de imposto, a mão de obra lá você paga só um salário ou menos, né? E as leis ambientais praticamente inexistem. Você pode explorar, poluir o quanto você quiser, como é o caso aqui do Brasil. Ok? Para finalizar, aí nós temos a página 39 até a página 43 de atividade. Próxima aula a gente continua, né, com o capítulo 18 e nos veremos aí nas aulas online. Ok? Até mais.